Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde para vocês. Eu sou o Mac e faço parte também aqui do projeto Despertadores de Consciência. E nós estamos aqui numa sequência de podcasts para falar um pouquinho sobre cada um de nós aqui. Somos três integrantes e a gente está contando um pouquinho da história de cada um. Hoje é o Eduardo que vai estar falando um pouquinho sobre a vida dele, como que ele chegou até aqui, como que ele entrou nesse projeto, o que fez ele estar aqui, enfim, vai contar um pouco da história dele desde lá do começo. A Simone, a psicóloga, nossa psicóloga aqui também, que faz parte, ela é a idealizadora do projeto e está aqui conosco também e vai me ajudar a fazer a entrevista. Tá aqui a Simone. Fala alguma coisinha, Boa Simone. Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui para mais um podcast interessante. Entrevistado, como o Mac falou, da tarde de hoje é o Eduardo. E a gente vai estar conversando com ele, explorando todos os despertares de consciência que ele teve ao longo da trajetória de vida dele, para que a gente vá primeiro apresentando para vocês a nossa equipe e o nosso projeto, que é despertar o máximo de consciências possíveis de todos vocês. Edu, seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para se apresentar para a gente. Vamos lá, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela parceria. A ideia aqui é a gente envolver a nossa audiência aqui contando um pouco das nossas histórias, da nossa trajetória, que a gente sempre vai ver que se conecta com o dia a dia das pessoas, com a problemática, com os desafios. Mais uma vez, obrigado pela... vamos dizer, muito fantasioso de quem apresenta um programa, de quem produz alguma coisa, do que quem está no dia a dia também nessa correria, na rotina da vida, né? Então, me apresentando um pouco, sou Carlos Eduardo da Silva. Perfeito. Nasci em Florianópolis, partindo já um pouquinho aí para a vida profissional, porque os detalhes aí a gente conta no meio do processo, né? Tenho formações na área de administração, de gestão, de comunicação, foi um grande desafio para mim. E posteriormente trabalhei com fotografia, que foi algo que transcendeu a questão profissional. Perfeito, e entendo. Sem vontade nenhuma de parar, de ir para frente, a formação em psicanálise também, em outras terapias, onde a gente buscando conectar todas as experiências anteriores, para, quem sabe, pegar nesse arcabouço, nessa bagagem que a gente trouxe, poder passar para frente, ajudando outras pessoas a se encontrarem na vida, a terem um outro olhar, outra perspectiva sobre os mesmos problemas que a gente passou, e fornecendo esse auxílio. Perfeito. Vou te fazer aqui já uma pergunta. Digamos a primeira pergunta. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Curti? Então vamos lá. Eduardo, vamos voltar um pouquinho aí na sua história. Você disse que nasceu em Florianópolis, ok. Você vem de uma família de quantos integrantes? Você morou sempre com seus pais, os pais sempre ali? Como é que foi essa questão dos seus pais? Qual a importância dos seus pais no que você é hoje? Se você puder contar um pouquinho, sim. Isso vai ser bem importante. Com certeza, isso talvez seja a parte mais importante da trajetória e que muitas vezes a gente não se dá conta, justamente por estar sempre ali, né? Muitas pessoas têm a falta dos pais, né? E dão esse valor muito mais do que a gente que está ali, tem no dia a dia. Então eu vim de uma família muito bem estruturada. Que coisa sou o filho mais velho tenho mais 2 irmãos. Perfeito. Então tive muita orientação no sentido de conduta, valores, de moralidade, de valores, nossa, onde isso ajudou muito numa outra questão, que é a questão, eu nasci em 1975, então certo. Naquela época não se tinha diagnóstico de transtornos do comportamento, transtornos de aprendizagem, né, tem um nome bonito que é altas habilidades e superdotação, mas para quem tem isso, e eu nasci
com essa condição dentro de um espectro considerado autista, mas leve. Mas nessa condição, se não fosse pela ajuda dos meus pais, até de forma intuitiva, de me guiar pela vida ali, pela minha infância, pela minha adolescência, né? Quem sabe? O que seria hoje? Então sua infância foi feliz? Foi muito feliz, foi uma infância muito feliz. De criança mesmo? Apesar de eu... eu um pouco mais fechado, mais retraído para as coisas, mas ainda assim tive, dentro dessa minha caverna, né, tive os meus insights. Desde muito cedo eu gosto de escrever. Gosto de colocar para fora, através da escrita, as sensações, os sentimentos que toda criança, que todo adolescente tem e teve, né? Mas não faz, não faz aquela questão, aquela fase que eu tenho razão completa de tudo, então não externalizava muito isso em conflitos, mas externalizava na forma escrita. Né? Tenho bastante material escrito que está se convertendo num livro daqui a pouco. Eu ia perguntar isso agora. Então tá vindo um livro por aí. Então tá vindo um livro. Podem esperar um material, né, que nada mais é do que memórias e pensamentos, insights de vários pontos da minha jornada. Perfeito. E eu não tenho dúvida que é também um espelho de jornada de muitas pessoas. Transformador, né? A história das pessoas se conecta com a história das pessoas, não é nada inventado. Vamos aproveitar, já que está contando aí da tua origem, Sim. da tua família, que crenças, que valores que mais te marcaram nesse início da vida, que teus pais possam ter passado, ou a tua família, que foram assim, nossa, isso aqui me marcou muito e tu incorporou, levou para a vida. Que valores e que crenças tu traz dessa origem da tua família? Sim, isso é bem importante, porque principalmente a questão da moralidade, a questão da honestidade, não só a honestidade material, mas a honestidade de conduta, né? A forma de conduta, a forma de eu transitar com as pessoas, né? Isso eu tive muitos exemplos, porque mais do que passar por um atestado escrito é o exemplo que uma criança, que um adolescente concatena melhor. Então, a questão da moralidade, da honestidade e também a questão da espiritualidade. De sempre, nos momentos mais críticos, a gente não bater a porta com raiva, a gente não jogar as coisas no chão, e sim se conter em um pensamento um pouco maior. Isso é bem difícil, a pessoa silenciar. Então eu tive muito exemplo disso, né? Muita orientação quanto a isso. Isso é muito importante, meu Deus do céu. Isso me marcou muito. Isso é transformador demais. E eu trago até hoje. E procuro passar para frente para minha filha, para as pessoas que estão à minha volta. Procuro muito orientar, e é interessante o quanto as pessoas relutam, quando não tem essa orientação, a agir dessa forma. Parece que o normal é dar aquele surto, jogar as coisas, falar qualquer coisa. Então, dentro disso também, que nós aqui, a gente se reuniu, que é o Despertadores de Consciência, para despertar essas justamente para isso. Né? Como é que eu trago para a minha consciência para melhorar minha relação com as pessoas à minha volta? Então, a questão muito do silenciar no momento que eu atiraria uma pedra. Parece um pouco romantizado isso, mas é um exemplo e principalmente uma atitude que faz toda a diferença nas relações. Edu, dá pra gente dizer que, da forma como você está trazendo pra gente, que é um filtro da contenção dos sentimentos aí, das emoções, porque a maioria das pessoas, ela sente raiva, sente medo, sente tristeza, e ela joga isso para fora com toda a sua potência. E pelo que tu está passando, os teus pais e a tua origem ali familiar ensinou a ter um consenso diferente, né? Sentir, silenciar, para depois levar para o mundo aquilo que tu estava sentindo. Foi mais ou menos assim? Uma educação emocional já de primeira linha lá na infância? Sim. Acredito que isso foi de forma muito intuitiva, sem querer, utilizando até um conceito de Freud, que é o conceito da supressão, que não é exatamente eu prendo as minhas emoções,
Não é exatamente eu guardá-las para mim, para explodir num outro momento sozinho e tal. Não é isso. É sim eu compreendê-las, saber que elas são poderosas, né? E a gente fala isso, claro que muitas vezes como adolescente a gente já explodiu, né? Como no dia a dia, na vida, a gente colocou para fora, mas eu tenho certeza que se não fosse essa orientação poderia ser pior. Poderia os conflitos serem mais acirrados, mais calorosos. Se tornar uma pessoa até mais impulsiva. Isso, a questão, exato, a questão é bem esse ponto, né, que é a supressão, a questão da impulsividade. É quando a gente reconhece que aquela emoção, ela vai fazer algum mal, principalmente para mim, né, e para quem tá próximo. Claro. Então, é muito importante, e isso pela experiência de chegar até aqui, vivendo como todo mundo viveu, né, como todo mundo que está assistindo, nós todos aqui vivemos, mas ter a intimidade com as nossas emoções. E que isso é muito raro. Tu acabou de citar Freud, né? Um conceito freudiano. E eu gosto muito de uma citação do Jean-Paul Sartre, pai da teoria existencialista, que ele fala assim: todos nós temos o direito de sentir raiva, sentir medo, sentir emoções pesadas, mas isso não nos dá o direito de ser cruéis. Então, eu acho que é bem esse ensinamento que tu trouxe lá da tua origem, né? A gente pode sentir todas essas emoções, mas o que eu faço com essas emoções que eu estou sentindo? Como que eu as sinto e como que eu as coloco para o mundo, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Vai fazer total diferença na vida. E a todo momento a gente está aqui compartilhando as nossas histórias de vida, o Eduardo hoje está trazendo a dele, e fica bem marcante como essas pequenas nuances na nossa vida fazem novos despertares das nossas consciências, porque ele já vem trazendo lá do início da vida dele, a forma de sentir as emoções e como que eu lido com elas, como que eu entrego elas, como que eu devolvo ela para o mundo. Quando uma pessoa te agrediu, te ofendeu, ou te deixou amedrontado, tu filtrava aquilo, silenciava, colocava para dentro, introspectava, né? Sim, essa sim. emoção para depois dizer como que eu coloco agora para fora, né? Exatamente. Muito bacana, Edu. Isso é interessante até como uma forma de acender ali para pais, principalmente que estão com problema, né, com o adolescente, com as crianças em casa, que muitas vezes a gente tem essa preocupação: o que eu faço? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Será que eu vou ter que calar a boca do meu filho, da minha filha? Não, é muito mais essa questão de treinar a questão emocional. Treinar, tu vai sentir raiva. O mundo vai te fazer sentir raiva. E se tu permitires, tu vai te permitir sentir raiva para o mundo. Então, é a questão do reconhecimento que nós somos. Nós somos uma profusão de sentimentos, de emoções. E com isso a gente precisa aprender a usar a nosso favor tudo isso, né? Porque não é de graça, nós não fomos colocados nesse mundo aqui para emitir só emoções de qualquer forma, e sim para aprender, né? Então, uma coisa bem importante também, bem interessante até, que esse é um processo. A gente reconhece lá atrás, a primeira vez, eu preciso reconhecer isso, eu preciso reeducar minhas emoções, só que ele não para nunca. Não. Porque a vida não cessa. A evolução da vida, a evolução do pensamento não cessa. Ao passo que lá atrás eu tinha aquele meu pequeno repertório, né? Nós como adolescentes, nós nos enchemos de razão com aquele pequenininho repertório, achamos que sabemos de tudo, né? Que temos a razão plena de tudo. E aí eu começo a expandir minha mente quando eu termino a escola, vou para a faculdade, frequento outras rodas de amigos, frequento outras situações, seja religiosa, seja profissional, né? Aí o meu repertório vai expandindo. E isso pede também que a gente sempre venha fazendo essa reeducação emocional, porque as razões vão mudando, as minhas razões vão mudando, a minha bagagem vai mudando. Então é um processo contínuo, porque eu posso ter sido um adolescente, vamos dizer, muito tranquilo, muito calmo por causa desse exercício, mas eu sou um adulto que brigo no trânsito todo dia, porque eu esqueci de fazer aquela captação de novo, aquele reconhecimento. Então é muito importante que a gente tenha em mente que isso é um processo natural, igual respirar, né? Reeducar nossas emoções. É fácil?
Não, meus amigos, nunca vai ser. Perfeito, Eduardo, Tem uma perfeito. coisa que eu já vou aproveitar e te fazer uma provocação. Como é desafiador isso, né, ao longo da vida, de saber lidar com esse nosso universo emocional, né, Eduardo? Tu consegue lembrar de uma situação marcante na tua vida, que tu teve que exercitar isso numa potência muito grande? Como é que foi? Conta uma história concreta, um exemplo para os nossos espectadores de como que é fazer esse exercício de viver uma emoção potente na sua essência, porque nós somos seres instintivos, né? E o que mudou ali? Como é que foi o que aconteceu? Que insights, que sacadas tu teve que mudou o destino daquela situação? Você já está exercitando isso até intuitivamente, naturalmente, na tua performance de vida? Sim. Teve várias passagens, né? Uma delas muito marcante eu tive a grande sorte de nascer numa família enorme, uma família muito grande, né? Uma família e com a característica de serem músicos, a maioria dos integrantes da família da minha mãe. E com isso eu tive contato com a música, né? Com as filosofias da música, com as metodologias de ensino da música muito cedo. E isso foi um divisor de águas, né? Na questão da minha socialização. Sou muito grato a essa situação, ter nascido nessa situação, que me auxiliou muito a transitar com a sociedade, com as pessoas, com outras crianças, desde muito novo, né? A gente já tocava algum instrumento, violão, violino, e isso é muito natural na minha família, né? Então, os músicos da minha família que estão assistindo aí são grandes professores que eu tive na vida, né? Depois dos meus pais, dos meus avós. E uma outra situação que é bem peculiar, que foi um divisor de águas assim muito forte, foi que até da minha adolescência, até o início da fase adulta, eu era bastante introspecto. Bastante, tinha lá, como eu falei, a minha caverninha, minhas escritas, poucos amigos e uma timidez enorme. Acho que ainda tem, eu sei, vamos ver. Parece que não. Só que fiz vestibular para a faculdade, passei na faculdade de administração e algo lá dentro me dizia, eu vou ter que socializar, vou ter que... Olha a simplicidade da coisa, que eu vou ter que apresentar trabalho na frente das outras pessoas. E aí eu fui ver, isso era um medo muito recorrente de outras pessoas. Então, eu agradeço muito, inclusive encontrei ela esses dias, a professora Maria Nascimento, que foi minha primeira professora da primeira matéria da faculdade. E ela passou um trabalho para a turma que distribuiu alguns livros, dividam-se em equipes aí e apresentem um tema desse livro. Então, deu para ver que a ideia era mesmo assim, organizem-se, façam alguma coisa com o que eu dei para vocês. E aquela tensão, assim, só que na minha cabeça, naquela hora, eu fiz exatamente o que Freud pediu, e sem saber, sem ter conhecido o conceito, né? Eu suprimi algumas emoções, deixei ali guardada, e trabalhei elas, né? Principalmente a da ansiedade, né? Do medo de exposição, e fui reconhecendo que aquilo era uma coisa inútil. Assim, mas eu tô com medo de quê? De quem e por quê? Fui trabalhando, né, o pensamento para ele trabalhar a meu favor. Então, junto com a equipe, a gente desenvolveu um trabalho. O livro era O Príncipe, de Maquiavel, um livro do século XIII. Então, a turma na hora não entendeu, mas o que nós vamos fazer com isso? Assim, eu já sei o que nós vamos fazer. A gente criou uma peça de teatro, onde criamos algumas produções teatrais ali, de acordo com as máximas do livro, que são umas frases, né? Na verdade, o livro O Príncipe de Maquiavel é uma carta, né, ao rei daquela época, né, que ele mandou, e com algumas orientações, né? Então a gente criou alguns contextos relacionados a empresas e tal, né? Bem da administração, né? Que loucura. E com aquilo ali foi um grande divisor de águas, porque eu
como a gente fala no popular, eu meti a cara e fui lá na frente falar. O quanto que para isso, para muitas pessoas isso é muito comum, muito simples, para mim era como pular de um penhasco numa poça d'água. Eu tinha essa era a correlação que eu fazia. Então assim, vou suprimir isso e vou dar conta. Porque o que eu estou fazendo aqui agora, ele vai ecoar no futuro. Então, digamos que nessa história que tu está trazendo, para os nossos espectadores entenderem, tu teve uma contenção da tua uma contenção emocional, tu passou por cima do teu medo, da tua timidez de se expor em público lá, de apresentar um trabalho na faculdade, e foi para o propósito final. Exato. Assim, eu quero chegar nesse final, no projeto final, na apresentação, garantir aquela nota, fazer aquele projeto acontecer. Então, tu conteve aquilo que eram as nossas barreiras, né, instintivas, naturais, passou por cima e foi direto para assim, o que eu preciso ganhar com isso, o que eu preciso realizar. Então, foi para o ponto final da questão. Exato. Isso é muito bacana, porque tem muitos espectadores hoje que estão nos ouvindo, nos assistindo, e passam por esses mesmos desafios, né, Eduardo? E como que é legal a gente contar, através da nossa própria história de vida, como vencer esses obstáculos, essas travas da vida. Eu mesma, durante todo o meu processo terapêutico, eu tive muitos clientes que trabalhavam em empresas, em situações que precisavam apresentar trabalhos em equipes, e o medo de se expor em público, em reuniões, era gigantesco. Né? E tivemos que ir trabalhando exatamente por esse olhar que tu está trazendo aqui. De ir para o resultado final, para a proposta de sempre vencer os nossos desafios que a vida vai estar sempre apresentando, né? Exatamente. Segue a carruagem e conta aí, né? Vou fazer uma pergunta aqui também, aproveitar o ensejo. Eu vi uma boa parte de várias situações aqui, algumas delas, né? Devem ter várias. Aliás, tu tem 40 hoje, 39? 47. 47 anos, olha só, parece mais jovem. Então tem muita história aí nesses 47 anos. Você contou um pouquinho da sua infância, que foi bem estruturada, veio de uma família de músicos, e isso também te ajudou a chegar até aqui. Fora essa sua questão da musicalidade, da leitura do seu mundo, aquele pequeno, que é o Pequeno Príncipe ali, aquele mundo só seu, pequeno, e que você cabia ali. Você precisava, tudo que você precisava estava ali. O que você fez mais? Assim, onde você se aventurou mais? Isso contando desde lá de pequeno. Se você conseguir sequenciar em uma ordem lógica, pequeno eu fiz isso, um pouquinho maior eu fiz aquilo, e até chegar onde estamos hoje. Como é que foi isso? Sim, então, é bem interessante porque eu sempre fui um pouco diferente, né? Diferente, né? Mas, como eu falei, eu tive a sorte de nascer numa família muito grande, por exemplo. Eu tinha quase 50 primos. Meu Deus. Então, ser o diferente no meio de 50 era só lamento, né? Mas ainda assim, a ideia de que assim, tem muita gente ali, eu não me sentia obrigado a me adaptar. Até porque não tinha a questão, assim, vamos dizer, preconceituosa, ele é muito diferente, deixa de lado. Não, sempre conseguia interagir, né, de alguma forma, mas cada um com suas características. Entendi. Então, como eu era muito introspectivo, eu fazia lá minhas coleções de rocha, pedra, de cristais, e eu mesmo saía para procurar, e me equipava todo com martelo, né? Em volta do quintal de casa, ou na frente, que tinha um monte de barro, assim, e eu fazia, como tu falou, o meu mundo. O seu mundo era aquilo, né? Então, aquilo ali era fascinante. Nossa, porque eu ia buscar do que era composto aquilo. Caramba, que legal. Do que era. Do que é feito a vida, do que é feito a Terra, o planeta que eu sempre me questionei, né? Perguntas na cabeça. Exatamente, né? Meu Deus, você imagina ali dentro. Então, era muita coisa, né? Fora ninguém via nada, mas dentro do homem. Isso, e aí logo cedo, logo depois disso, eu tomei um gosto muito grande pela fotografia. Porque pela fotografia eu vi que tudo aquilo que eu tinha curiosidade eu poderia registrar e analisar sem sujar de barro o quintal de casa, né? Bem diferente. Bem diferente. E aí com uns 15 ou 16 anos de idade eu ganhei uma câmera
câmera descartável lá Sim, da da Kodak, na época. época que do meu pai me deu. Bem antiga. E aí não parei mais de pensar em fotografia nesse sentido. Então, vim fazendo, terminei a escola, fiz os cursos, fiz faculdade, né, na área de comunicação, de marketing, de administração, propaganda também. Mas sempre gostei da fotografia, sempre veio no paralelo, né? Então, quando eu comecei minha vida profissional, eu sempre dava um jeito de ligar uma coisa na outra. Entendi. Né? Sempre liguei uma coisa na outra e vinha trabalhar numa grande empresa, né, como gerente de marketing e consegui juntar definitivamente essa questão. Então, eu atuo também como fotógrafo, hoje um pouco mais como hobby, mas um pouco profissionalmente, tem alguns trabalhos, vários trabalhos mais fiéis, assim, né? Você faz mais que tipo de fotografia hoje em dia? Eu faço bastante arquitetura, interiores, né? Tá, e também consegui fazer algumas viagens pelo mundo e fiz um portfólio muito grande de fotografias e ofereço minhas fotos como decoração. Para quadros, se eu quisesse um quadro, por exemplo, com composições. Tu tem lá. Tem um portfólio enorme de quase 30 mil imagens lá para escolher. Meu Deus do céu. Então a gente tem foto aí, gente. Tem foto aí. Tem quiser, foto. só pedir aqui Faço que contato manda. Aproveitando essa tua bagagem aí de fotografias, tem alguma que te mais marca, que traga uma história mais profunda desse teu cardápio de fotos aí? Tem. Que tu possa compartilhar com a gente? Tem várias, né? Porque o pessoal tá curioso. Sim, porque cada passeio, cada saída fotográfica, seja na rua de casa ou seja lá no leste europeu, a gente precisa encarar como algo novo, como um novo desafio. Assim como eu saio de casa, mais uma vez eu vou falar, isso não é romantizar, isso é a gente dar um sabor para a vida, dar um gosto para a vida, né? Então essa responsabilidade é minha, né? Porque se eu permitir, eu saio de casa todo dia, cada vez pior, cada vez menos. Nesse contexto que eu vejo muitas pessoas doentes. Por não ter isso aí, ó. É isso aí, exatamente o que você falou. De estar vendo as coisas como elas são. É uma nação. Sentir o gosto, sentir o cheiro, sentir o sabor das coisas, viver num estado de presença, né? A maioria Que legal, de nós tá naquele autômato. Exatamente. Pode perceber que quando, por exemplo, a gente planeja uma viagem. Quando a gente planeja uma viagem, aí gera aquela empolgação, porque trabalhei o ano todo, juntei dinheiro, planejei a viagem ali com a minha família. E a gente chega lá no destino, a gente vai lá no hotel comer um pão, ou na casa de alguma pessoa, a gente vai comer o pão, aquele pão parece ter um sabor né, exacerbadamente melhor do que o pão que eu como todo dia na minha casa. E não é. E não é. Pode ser o trigo um pouquinho diferente, pode ser a forma de fazer, mas é um pão. Então aquele pão que eu comi lá na viagem maravilhosa que eu fiz, ele não pode nunca ser melhor do que o pão que eu como em casa. Isso é uma analogia para tudo que eu vivo dentro da minha casa e tudo que eu faço numa viagem. Claro que a viagem é um momento de descontração, que eu saio da rotina, do trabalho, né? Aquilo ele precisa ser marcante, né? Mas tem alguns detalhes que eles são os mesmos. Então, quando eu saio desse autômato, como a Simone falou, e vejo que, poxa, eu posso estar viajando todo dia. Eu posso ter essa sensação de viagem todo dia. Eu não preciso fazer cara feia porque eu vou sair para algum lugar que eu não quero hoje. Eu estou aqui, então eu preciso viver o aqui. Às vezes parece romantizar, porque as pessoas estão muito nesse autômato de fazerem isso. É quase que obrigatório não ir sorrindo para o trabalho. Ou para alguma coisa que eu esteja fazendo que eu não gosto. É bem verdade, né? Muito verdade. Então, trazer leveza, né, em tudo aquilo que a gente está presente, né, e não o peso. Porque quando pesa, vai gerando incômodos e adoecimentos por consequência, né? Mas não escapa da resposta. Não, que foto mais marcou a tua vida,
nessa trajetória aí de viagens pelo mundo, cita umas 2, 3 aí que tem uma historinha. Tem uma fotografia que eu fiz numa viagem, era no interior da Polônia. E naquela região da Europa, assim como a maioria, né? Mas é uma região que tem camadas históricas de guerra, né? Então, o povo em geral lá eles trazem as crenças das quais viveram, inclusive até recente, né? Então, paramos num posto de gasolina lá, tinha um trilho de trem. Eu vi algo diferente ali, vi algo bonito, eu deitei no chão e fotografei a perspectiva do trilho do trem. Então, essa foto tá no meu Instagram também, depois a gente coloca na tela o Instagram. Eu tô colocando aqui, pessoal, que depois a gente vai colocar lá no Instagram. Pra quem tiver curiosidade, tem que ir lá. Vou deixar o link aqui na essa descrição. foto, ela me trouxe a reflexão. Eu acho que eu me acostumei muito a ver significado nas coisas, justamente pelaquela forma de estudar, de me estudar assim, os insights, vamos regular aqui a aparição, vamos regular a emoção aqui. Sim. E tudo me parece assim que tem um significado, né? Não necessariamente, não obrigatoriamente, mas tem um significado. A maioria das coisas que você vê tem. Então eu fiquei deitado no chão um tempo ali, e eu tive um insight dessa foto de que assim, a vida segue. A vida segue e ela nunca para de seguir, né? Então eu preciso ouvir a música que eu mais gosto. Eu preciso deitar no colo de alguém que eu gosto. Eu preciso olhar nos olhos de alguém que eu gosto, de alguém que eu amo, porque a gente não pode deixar isso para depois. Aquele trilho de trem frio e duro, ele ensina a perspectiva dele, né? A linha que se perdia no horizonte, assim, ela pelo menos eu internalizei isso como um puxão de orelha, né? Um puxão de orelha, porque a gente sempre, é como a gente falou anteriormente ali, tudo que a gente aprende a fazer, pode ser o manual, andar de bicicleta, dificilmente a gente vai esquecer, mas quando é a questão emocional e a questão do pensamento, que não são coisas pétreas, são coisas que mudam o tempo inteiro na nossa cabeça, a forma de eu receber a vida. Hoje eu estou recebendo dessa forma, daqui a 2 dias me acontece alguma coisa e eu já internalizo um trauma, né? Internalizo um medo e aí eu já passo a reagir de outra forma, sobre a mesma cena, sobre a mesma situação, com a mesma pessoa. Eu começo a ser totalmente diferente. Então, se eu não trago isso para a consciência, eu começo a ser diferente a cada dia, começo a não ter certos padrões. Não que a gente precise ter padrões concretos, mas o padrão de conduta, de eu puxar sempre para a minha consciência. Eu estou sendo educado nisso, eu estou sendo agradável, eu estou sendo... mais. Isso está fazendo bem para mim, para a pessoa que está ali. Então, essa questão da perspectiva do trilho de trem, então, muita coisa, né? Muita coisa. E aí depois eu encontrei outros trilhos de trem também, viajando por aí. Sempre comecei a olhar um pouco mais para aquilo. E aí tem várias outras fotografias. Tem que fazer uma observação aqui na tua fala, Edu, porque é muito rico, né? Quando a gente olha para a primeiro momento, sei lá, um objeto inanimado, apenas um trilho de trem para muitos está ali há centenas de anos, às vezes enferrujado, abandonado, mas para ti tu colocou uma perspectiva, tu colocou um significado sobre aquilo ali que trouxe uma história para a tua vida, a forma de estar na vida, a forma de sentir a vida. Então, e dessa questão da sequencialidade, né? Então, assim, esse instante que a gente está aqui hoje conversando com o nosso público, ele não volta nunca mais. As pessoas podem estar nos assistindo de forma temporal, mas esse instante ele é único, ele é presente. Então essa questão de que a vida está passando muito rápido e as pessoas não estão percebendo essas novas perspectivas que a todo instante, situações boas ou ruins,
as chamadas adversidades da vida estão o tempo inteiro querendo nos ensinar muitas coisas. E quando tu te debruçou sobre aquele trilho de trem, deitou ali e viu ali toda uma história de vida, um infinito de possibilidades, eu diria até que da foto deu um texto, um livro aí, de muitas significâncias que tu trouxe daquela imagem para ti, refletida para ti, né? Sim. Conversando com a tua própria vida. Sim. De um caminho, um trilho que tem várias bifurcações, várias mudanças no meu destino, na minha trajetória de vida, né? E pegando esse gancho, que bifurcações da vida, que mudanças de destino a tua vida te traz em algum momento, se isso aconteceu ou não na tua vida, pra gente ir pegando um gancho por aí. Sim, sim. Ou mudanças de rumo, né? De destino, de rumo. Acho que se a gente parar e colocar ali um microscópio, uma lupa no dia a dia de todo mundo, isso tem todo dia, né? A mudança de destino, que é justamente aquela nuance que a gente tem nos pensamentos e nas nossas reações, né? Então, a minha trajetória veio de profissional, né? Com bastante dificuldade no sentido de que, em função provavelmente dessa condição mais do espectro autista e essa condição de inquietude, né? Então muitas vezes não me adaptava exatamente em algumas funções, né? E isso sim gera algum preconceito, né? no mercado, na nossa visão, na nossa perspectiva de vamos dizer, de uma vida de sucesso profissional padrão. Isso me incomodou muito por algum tempo, mas mais uma vez eu olhei para o trilho do trem e vi que era uma perspectiva que eu estava olhando de forma meio distorcida, né? Porque se eu tenho essa caminhada, se eu tenho a possibilidade de me adaptando, me ajustando nisso, né? Eu simplesmente posso dar conta da minha vida, dar conta das coisas que estão vindo por aí, me adaptando, e não me culpando porque não deu certo anteriormente. Isso para relacionamento, para a vida profissional, né, para as questões familiares, né, que elas são muito expressivas na minha vida, né? Tive conflitos com o pessoal da minha família, principalmente meus pais, exatamente por aquela questão de a gente achar que poderia ajudar de alguma forma, poderia modificar o destino de alguma forma, né? Aquela questão ainda meio adolescente que a gente traz quando adulto, mas que isso, ao longo do tempo, a gente foi se ajustando, conhecendo novas formas de encarar isso, e isso a terapia, ela é muito importante, né? Terapia, a constelação familiar, né? Através das terapias de constelação sistêmica, elas é quase que impossível descrever o que ela né, quando a gente permite, o que ela causa de transformação na gente em relação justamente a esses conflitos profissionais, conflitos familiares, conflitos das relações amorosas que a gente tem, né? Conflitos em relação ao pensamento quem eu sou como pai, né? Eu sou pai, né? Como é que eu vou dar conta disso? A gente se questiona, mesmo a gente tendo a ideia, não, estou firme aqui, eu sei que eu estou fazendo pelo menos o justo, né, o certo, mas o que eu posso fazer de melhor? Né, o que eu posso modificar aqui? Então, tu perguntou das bifurcações, né? Então, eu acho que não para nunca, né? Uma hora a gente está ali decidindo o que a gente vai fazer profissionalmente. Mudei radicalmente vamos dizer, as pistas profissionais da minha vida. Sim. Mas aqui onde eu estou hoje, eu consigo entender que eu consegui unir toda a bagagem que eu trouxe até aqui de formação, né? E buscando ajudar as pessoas, mostrar às pessoas, né? Principalmente a gente falou de traumas, né? Então, mostrando que traumas podem ser provenientes, sim, de acontecimentos da nossa vida. Mas foi algo que aconteceu no instante, ele não faz parte
da nossa composição, da nossa constituição. Ele é uma ferida. Ele é uma ferida que eu posso achar o remédio para sanar, para curar, para aliviar. Né? Então, ajudar as pessoas a se colocarem no controle dessa situação já é um grande troféu para mim, né? E todas as bifurcações que tiveram na minha vida até nesse momento eu também honro muito, porque foi o que me trouxe até aqui. Muito bacana. Perfeito. Olha só, mais uma perguntinha aqui, Edu. Vamos lá. Bastante coisa já estou a par de uma porção de coisas. E eu vou fazer uma pergunta agora que não se trata de, não sei se talvez vai conseguir me responder. Eu acredito que sim. Não é o fim, isso aqui não é o fim, é só uma pergunta que eu acreditei ser pertinente para o momento. Tu já fez várias coisas em vários segmentos, hoje está na psicanálise, e essa condição específica aqui surgiu por algum motivo especial ou ela surgiu porque surgiu? Como é que foi isso aí na sua vida? Bem interessante essa pergunta, porque faz pouco tempo que eu descobri, que eu trouxe para a consciência como é que isso veio parar em mim. Pois é, bem. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, vamos aquele lá. adolescente no quarto escuro que escrevia e que entendeu que as emoções, elas sim existem, elas sim fazem parte da gente, mas que as pessoas que estão em volta, elas não precisam, vamos dizer, ter os lixos emocionais que a gente tem. Não precisam receber, né? Pensando nisso, tudo que eu escrevi, eu comecei a reler tudo que eu escrevi desde adolescente, e sempre a assinatura principal dos meus textos era no sentido de que ó, vem uma tempestade aí, não precisa fazer o alarde maior do que é. Ela vem de qualquer jeito. Né? A problemática vem, os conflitos vão vir. Vamos estar ali. Né? Porque se eu paro para reclamar, e reclamar a gente debateu muito o que significa o reclamar, né? Depois eu acho que a Simone passa melhor o conceito do reclamar, né? Mas se eu parar para anunciar que está vindo uma tempestade enorme, aí vamos falar num termo mais popular, criar um drama enorme das problemáticas da minha vida, né? Eu passo já querendo ou não querendo a me vitimar, né? Me vitimizar. Então a vitimização, ela me deixa estacionado. Isso é horrível. E aí eu paro de perceber as minhas emoções, como que elas estão saindo, eu paro de ficar íntimo, né, da minha filosofia, da minha espiritualidade, da minha forma de reagir. Então a forma que saiu. E isso foi, vamos dizer, foi um estudo de observação a vida inteira das pessoas. E eu ia lá e escrevia. Escrevia que bacana. Muitas vezes com metáforas, muitas vezes, né, a linguagem mais adolescente, depois mais adulto. Legal. E essa questão foi se traduzindo no sentido, ao longo da minha formação, né, acadêmica. Eu fiz um curso que talvez não tivesse nada a ver com a minha forma de enxergar o mundo, que era introspectiva. E a questão de comunicação, de marketing, de administração, eu preciso estar no mundo. Eu preciso estar, né, no networking. Você tem que se expor. Eu tenho que me expor, eu preciso me expor. Né? Faço o seu trabalho. Edu, mas deixa eu aproveitar fazer um parênteses rapidinho. Sim. Quando tu fala muitas vezes dessa tua característica, desse teu talento natural de ser introspectivo, tu traz pra gente uma visão de enxergar o mundo, as coisas e as pessoas de uma forma como ninguém vê. É muito profundo isso, eu acho que está ao longo da tua trajetória de vida. Então, uma pessoa que ela é silenciosa, observadora, que tem isso como um talento natural de estar sempre avaliando, analisando as coisas, ela traz muito a questão de enxergar aquilo que ninguém vê. Está ali aos nossos olhos, mas ninguém percebe. Sim. Então, só o introspecto, a pessoa que faz essa análise, que observa, silencia, tenta entender o que está para além daquele trilho de trem, daquele olhar daquela pessoa, é que vai conseguir fazer essa análise mais ampliada, sem
até sem muito julgamento, né? Então eu acho que é um talento natural que tu vem ao longo da tua trajetória de vida desenvolvendo muito bem essa habilidade, e é bacana porque tu enxerga coisas ali nas situações, nos fenômenos, nas pessoas que ninguém vê, que ninguém percebe, né? Até o dono da coisa em si não consegue perceber aquilo que tu sente e percebe, por ter essa mente mais analítica já naturalmente, é um talento natural. Então, psicanálise aí, a grosso modo, seria o quê? No sentido quase que literal da palavra. Ela veio como resultado desse processo, né, como a Simone falou, de treinamento até intuitivo, sem querer, eu vim treinando a minha... ao longo de quem você foi. De quem eu fui, com todos os problemas, todos os defeitos. Isso. Eu nunca parei de analisar, de observar. Né? Então, isso me ajudou muito quando eu tive contato lá nos primeiros cursos de psicanálise, da questão de ouvir, né? Ouvir o paciente, de ouvir. Psicanálise aqui para eu aqui, que eu sou o leigo, para o leigo aqui, tá? Desculpa, gente, mas é uma coisa diferente demais para mim. Mas eu já estou entendendo bastante com os dois aqui, né? Não tem como, a gente tá respirando o mesmo ar, o mesmo ambiente. Mas vamos lá. Psicologia e psicanálise, não se traduz na mesma coisa? Ou são muito diferentes umas das outras? Ou estão bem próximas? São bem próximas. Bastante diferentes, são próximas, claro, mas são porque diferentes. Elas fazem essa questão de a gente observar a dor, né, do outro. Sim. Cada uma tem suas peculiaridades. Isso era uma pergunta que eu tinha muito tá querendo fazer. Vamos lá. Acho que eu vou ajudar o Eduardo a contribuir com essa... Sim, uma porque complemento, né? Vou colaborar, né? Dentro da ciência e psicologia, uma das vertentes que a gente estuda muito é a psicanálise, que foi originária por Freud, depois tem os freudianos, né? E depois, mais pra frente, ainda vem o Jung, né? O inconsciente coletivo. Então, Carl a Jung, psicanálise em si, conheço. ela é uma ciência que ela estuda a inconsciência do ser. Ela mergulha profundo numa instância psíquica chamada inconsciente, que é de difícil acesso para muitos de nós. Então, como que o inconsciente se manifesta através dos sonhos, da análise de sonhos, xistes, atos falhos e por aí vai. Então, é uma ciência, uma abordagem terapêutica que trabalha com a instância psíquica do inconsciente. E aí tem o pai da psicanálise, a pessoa que estudou e decodificou essa ciência foi o Freud. Depois vem Ana Freud, filha de Freud, Melanie Klein. Aí veio os pós-freudianos, né, que é o Jung, Carl Gustav Jung, com o inconsciente coletivo Lacan, que existe, também. O Lacan. E aí são muitos teóricos que se basearam numa forma mais profunda de análise, que é o inconsciente. Porque aquilo que a gente acessa hoje a nível consciente é 10% de tudo que a gente estuda, lê, vive, dos nossos conhecimentos, 10% está no nível consciente. E essa técnica terapêutica, a psicanálise, né, ela trabalha com a instância psíquica do inconsciente, é numa esfera muito mais profunda. E o psicanalista, no caso aí o Eduardo, ele faz a análise desses fenômenos profundos do inconsciente de forma muito analítica. Então a psicanálise é uma das correntes teóricas dentro da ciência psicológica. Perfeito. E pegando como complemento, uma das coisas que mais me chamou a atenção na psicanálise foi que Freud conseguiu quase que materializar num mapa chamado aparelho psíquico, né? Onde estão os problemas, onde estão os receptores de problemas, né? As problemáticas, onde que a gente precisaria olhar, né? Isso a gente não vou conseguir mostrar aqui agora. Os nossos complexos, os traumas, né? Os transtornos. Pesado, então ele conseguiu quase que materializar a questão psíquica. Aquela coisa inconsciente. Chamado consciência é aquilo que a gente não consegue entender. Esse é o chamado aparelho psíquico. E para os nossos espectadores, aquela imagem, né, clássica que a gente gosta muito de usar do iceberg.
né? Então aquilo que está sobre o limiar da água é o nível da consciência, aquilo que a gente consegue ver, perceber, sentir e tal. E o que está submerso, a parte grande do iceberg, que está abaixo das águas, é a inconsciência do ser. São instâncias psíquicas. De forma bem coloquial aí para o público entender um pouquinho. Perfeito, muito bem. O que te atraiu para essa área então, Eduardo? Foi essa tua própria história? Isso tentar se descobrir? O que me atraiu foi exatamente essa descoberta de que assim, olha, com tudo isso que eu vivi até agora, eu posso passar isso para frente. Você ajudou alguém, de fato, assim, antes de... Já. Alguém com isso já ajudou, deve ter ajudado. Já tive experiências assim muito fortes e não programadas. Isso, é exatamente isso. Bastante profundas, inclusive. Eu guardo hoje com carinho, guardo hoje até com sigilo, em função da situação que foi, que não foi uma só, várias outras situações. Onde eu tenho certeza que a minha presença, a minha palavra e a forma, principalmente a forma, né, aquela forma de pensar, das emoções, o quanto aquilo auxiliou aquelas pessoas. Então, isso foi uma pergunta muito boa, porque me ajudou muito a definir. Isso. É isso aqui. Exatamente. Eu sei porque foi assim na fotografia para mim também. Quando comecei a olhar, foi essa sensação, quando alguns retratos começaram a fazer sentido, quando comecei a olhar além dos olhos, olhar além do que eu via, olhar fora daquele escopo ali, e o que tem dentro da pessoa, o que ela consegue emanar. Daí entra a parte inconsciente, a consciência, entra tantas coisas para eu trazer uma imagem verdadeira, e eu consigo ver e simplesmente dar uma olhada, poxa, aqui tem verdade, aqui não tem verdade, aqui tem felicidade, aqui não tem felicidade. Não dá pra mentir, não dá pra fingir, isso é genuíno ou não é genuíno e ponto. Tu consegue captar diferentes ferramentas, eu acho que é a essência do ser, por né, isso, Mark? exato, por isso que... Então, através do caminho da fotografia, eu tô do vendo caminho a mesma da música, coisa. da arte, das N terapias que estão aí dispostas no mundo hoje, por diferentes trilhos de trem, por diferentes caminhos, a gente chega no mesmo fenômeno, que é acessar a essência do ser. Isso. E aquilo não tem mentira, não tem enganação. Ele capta isso por uma hoje fotografia. Eu tive que entender bem mais foto, do né? ser humano, exato. Por isso que começar a essência aqui, do ser. Essas coisas todas aqui, eu estou estudando muito sobre isso nos últimos anos, para poder entender. Falei, era só apertar o botão, entender da técnica, ok, foi rápido isso. Mas o ser humano, meu amigo, aí precisa extrair coisas dali e trazer algumas verdades, aí é mais embaixo. A essência do aí ser. É mais embaixo. Então, por isso que eu estou estudando bastante, estar aqui, né, conversando sobre esse assunto, tendo a história do Eduardo aqui contada de uma forma tão bacana, da Simone também, que nós já vimos aqui atrás, a minha. Vai colocando um pouquinho de cada um, como que é cada um, como cada um pensa, e isso para os milhões de pessoas, para os milhares de milhões de pessoas que existem por aí, cada um com a sua verdade, com o seu porquê, com os seus problemas, e aquele que se centra e consegue entender um pouquinho melhor, não é melhor do que o outro, mas consegue ajudar o que não está tão bem assim. Eu acho que é aí que o trabalho de vocês entram, uma psicanálise, que agora estou entendendo melhor o que se trata, e a psicologia também. Então, cara, que sensacional, velho, que sensacional. Eu só tô embriãozinho aqui, aprendendo Eduardo, bastante. E vamos aproveitar essa delícia que tá esse podcast. Fala pra mim, o que te encantou, o que te atraiu de quando tu ouviu pela primeira vez o nosso projeto, Despertadores de Consciência, o que te fez querer fazer parte desse grupo, desse projeto? Nossa, boa pergunta. Bate pronto, assim, o que mais te... Nossa, eu quero fazer parte disso, me encantou por quê? Conta aí pra gente. De bate pronto é poder passar pra frente e acender nas pessoas, né, a questão principalmente da consciência. Essa palavra para mim é muito forte, ela é muito significativa, porque não importa o que aconteça comigo, e aí a gente teria que entrar muito mais profundamente em filosofias aqui, mas a culpa é minha, né? Não vou falar culpa, né? Mas a responsabilidade é minha. Tanto
do Que momento que vem pro bem, acontece pro- aquela situação para frente, como que eu vou reagir àquilo, como que eu vou sanar aquilo, como que eu vou me relacionar com aquilo, se caso aquilo seja permanente. Você vê isso como amadurecer. Eu acredito assim, você aprende diversas coisas, você mostra para as pessoas diversas possibilidades, nananana. Mas me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas eu acredito que a pessoa chega num ponto, numa serenidade, não é em perfeição, porque isso não existe, né? Aqui entre nós, não. Mas chega numa serenidade, numa plenitude, quando ela amadurece, quando ela realmente amadurece. E eu acreditava que amadurecimento estava ligado à experiência, a tempo de vida. Eu tô velho, eu tô amadurecendo. Não, não é isso. Não é exatamente isso. Eu acreditava lá atrás. Falei assim, não, vou ficar mais velho, aí eu vou amadurecer, e aí nada. Eu posso ser uma criança com 40, 50 anos se eu não trabalhar minha mente da maneira certa. Perfeito. E é isso que eu entendi. Perfeito. Cara, é exatamente isso que funciona, né? É exatamente isso, porque voltando lá ao que a gente Sim. falou, eu posso trabalhar minhas emoções. Quando eu era adolescente eu trabalhava, então foi tudo muito mais tranquilo. Mas eu parei, porque achei que estava tudo certo. Acabou. Isso prende muita E gente. como a gente falou, não é como andar de bicicleta. Não. A nova situação, ela pede um novo aprendizado, pede novas ferramentas, pede novas formas de reagir. Olha só. Olha Então, só quão forte como tu bem falou, assim, hoje a gente encontra crianças de 50 anos, eu já vi. de 60 anos. Se o meu irmão assistir aqui, ó, eu vou até fazer um close aqui. Meu irmão tem 40 anos, tá? Isso aqui não, Revelações. não é malhar não, mano. Mas talvez ele até me xingue. Se ele deixar no comentário alguma coisa feia aí, depois a gente conversa. Mas ele vai fazer 40 anos e ele tá nesse processo. Queira você quer ou não acreditar, é isso. E por isso que eu tô perguntando, porque não é só ele não, né? Mas ele é uma pessoa sem igual, sensacional, de um coração que ele tira pra dar pra você viver. E é verdade. Conheço meu irmão desde que nós sempre fomos criados juntos. Ele tira o dele e fica pra você, pra te ver bem. É um cara que eu nunca vi igual, com uma bondade assim. Falo porque eu tenho veemência nisso, mas ele não cresceu. Ele ficou lá atrás. Ele parece que hoje ele sai dando salto mortal no meio da rua e tal, e faz as coisas. Não é que isso esteja errado, ou que eu esteja certo falando o que eu estou falando. Não é. Hoje eu tenho um pouquinho mais eu estou mais amadurecido. Então eu olho isso com bons olhos. Só que você não cresce. O adulto, ele precisa tomar decisões novas. Não adianta. O adulto toma decisões novas. O cara amadurecido toma decisões novas, né? Então, por isso que eu perguntar aqui, ver a sua história e ver como você saiu daquela parte intrusiva lá, que você era contido dentro de você e saiu pro mundo. Olha aqui onde tu tá. Sim. Olha o que tu faz, olha o que você promove. Poxa, tem que ter... Houve ajuda. Não sei se houve ajuda dos seus pais lá inicialmente, psicólogos, pessoas como a Simone que trabalham com essa questão. Aí tem a pergunta que vai vir agora para você, né? Você acredita verdadeiramente, você está na psicanálise, a Simone aqui na psicologia, que uma boa conversa pode mudar a vida de uma pessoa? Esteja ela em qualquer circunstância, sim ou não? Você acredita Para nisso? responder a pergunta, eu já Sim. digo sim. Perfeito. Agora debatendo a questão, voltando ali ao exemplo que tu deu, teu irmão, muitas vezes a gente conserva comportamentos porque eles escondem alguma coisa. Porque eles colocam um véu em cima de alguma coisa que eu preciso resolver, mas não quero olhar naquele momento. E sabe a procrastinação? Fica para depois. Então eu vou fazendo um xiste, uma piada em cima daquilo até 40, 50 Pode passar anos, uma vida inteira. mas eu tô escondendo aquilo ali. Caramba, né, cara? E isso acontece, isso é recorrente, né, Simone, com Deve ter uma bastante experiência coisa de nesse atendimento clínico. Tem uma coisa bacana aí, que assim, primeiro que a gente, à medida que a gente vai transcendendo essas instâncias, a gente não pode julgar, nem fazer comparações, né? Ninguém Porque igual, existem não, pessoas de repente. com idades cronológicas avançadas, mas psíquicas não tão evoluídas assim.
Eu conheço jovens hoje que, nossa, tem um grau de maturidade que bota uma pessoa de 50 e poucos no chinelo, tamanha maturidade da essência do ser. Então, maturidade não tem nada a ver com idade. Primeiro ponto aí a gente olhar. Segundo, não julguemos, porque é bem como o Eduardo está falando, a gente não sabe o que por trás daquele comportamento mais ignores, no sentido de ignorar um saber, ignorar um autoconhecimento sobre si mesmo, está escondendo uma dor profunda, uma dificuldade e até mesmo já trazendo essa visão psicanalítica, um padrão de repetição de lealdade a um sistema familiar. Se ele é filho de uma mãe que não se desenvolveu muito no nível de maturidade, de um pai que também não trouxe muitas coisas, ele pode estar sendo fiel, leal a um sistema original dele. Então, por isso que é interessante a gente ter uma mente bem ampla, por isso que os despertadores de consciência estão aqui para nos avaliar por várias perspectivas. Eu olhar para esse microfone hoje, desse ponto de vista, eu vou descrever ele de uma forma. Se eu sentar lá no outro lado de quem está me assistindo, eu vou descrever ele por outro ângulo. É o mesmo microfone, é o mesmo elemento, o mesmo instrumento. A cada nova perspectiva que eu coloco, a cada novo olhar, eu vou ter uma nova descrição do mesmo objeto, do mesmo fenômeno. Então, isso que o despertador de consciência traz é não culpar ninguém, não julgar ninguém, não fazer comparação nenhuma, porque cada um está no grau de desenvolvimento que precisa estar, respeitando a lei do ritmo de crescimento de cada um. E aí o que é bacana, né? É trazer consciência. A gente já vai decompondo a palavra, né? E eu tenho feito esse exercício muito de olhar a origem dos termos, né? Seja de origem latina, grega, árabe, para tu entender o que significa aquela palavra. Então, consciência significa trazer consciência do que eu estou sentindo e vendo e vivendo naquele momento da vida, os sabores que o Eduardo trouxe para a gente aqui nessa tarde, né? Então, a gente entende que cada um está no lugar certo que precisa estar, que ainda não despertou, por isso estamos aqui, esse arcabouço de terapias, nos unindo, falando da forma sutil, trazendo as nossas experiências de vida. Nós somos perfeitamente imperfeitos, estamos em constante processo de desenvolvimento, a gente não dá conta de tudo, a gente falha todos os dias, caímos todos os dias, né? Passamos por desafios e adversidades como todos vocês que estão nos assistindo, mas trazer essas novas perspectivas sobre o mesmo fenômeno, a mesma coisa, faz a gente crescer sim. E é isso que o despertar de consciência tem essa proposta, de olhar para nós mesmos, trazendo muito o autoconhecimento, que foi o exercício que eu acho que o Eduardo trouxe a vida inteira dele, se lapidando cada fase da vida um pouquinho, né? Trazendo novas perspectivas, um novo olhar, e muito que eu vejo dessa análise dele através da música, da fotografia, das experiências profissionais, agora do estudo da psicanálise, é o autoconhecimento. Nós ainda somos seres humanos no mundo que nos conhecemos pouco. E aí como que a gente quer olhar para o outro se eu não sei nem de mim? Exatamente. Né? E aí, Edu, se ainda temos tempo, eu queria fazer uma pergunta para ti. Tu fala bastante sobre espiritualidade. Como que é a tua questão de vida com esse termo espiritualidade? Como que é a tua relação de espiritualidade na tua vida hoje e ao longo dessa história? Ela é bem, vamos dizer, bem profunda. Sempre tive muito contato com a espiritualidade. Parte da minha família nasceu dentro da doutrina espírita, doutrina kardecista, e eu sempre fui muito curioso e muito contestador também, né? Sempre fazia minhas análises, né? Então, vamos dizer... Duvidava um pouco. A questão é assim, se eu estou entrando em alguma coisa, tem que ser relevante para mim. Eu não quero entrar em algum lugar para baixar minha cabeça e rezar, né? Porque muito mais do que crer numa espiritualidade, a gente precisa saber, né? Conhecer, ter a ciência daquilo, né? E
ao longo da vida tive contato, inclusive, com outras religiões, que é considerado religião. Né? Uhum. E só que diferente da gente ter a religião, é viver a espiritualidade, viver a filosofia, né? Vamos dizer, as dicas ali dos meus pais sempre foram muito baseadas nisso, muito baseadas na questão de conduta. Vamos dizer, trazer para algo mais simples, assim, não faz assim dessa forma que ele na frente pode tropeçar. Né? Normalmente a gente tropeça. Normalmente a gente tropeça. E com os tropeços a gente aprende muito. Meu Deus. Né? Então, fez sentido isso. Então, eu comecei a ligar os pontos e comecei a estudar a questão da espiritualidade, a questão do espiritismo. E o link principal que me fez seguir em frente foi o link que a própria doutrina, né? Os ensinamentos ali, os livros que expõem a doutrina, o link disso com a ciência, né? Com a física, com a química, né? Com a própria geologia. É bastante profundo, bastante complexo. Né? É necessário mesmo estudar para assim, como é que ele está linkando isso, né? A física, a química com o espiritismo. Tem tudo a ver e muito mais, né? E também foi mais um daqueles divisores de água que eu sempre via os palestrantes falando sobre diversos temas e achava legal falarem, só que jamais passou pela minha cabeça de eu ser um deles, né? De falar. Até que eu comecei a fazer uns cursos que me chamaram a atenção, e aí eu fui convidado para falar. E mais uma vez bateu aquela, mas como? Não posso? Aquela travada adolescente, né? Daí eu lembrei do meu trabalho da faculdade lá, assim, né? Mas como? Eu sei o assunto, eu posso desenvolver o assunto, mas aí tem outra questão. A gente é mais cru, a gente é mais complexo. A gente é mais cru, a gente é mais complexo. Né? Está na vida. E de alguma forma isso me ajudou bastante a desenvolver mais ainda essa questão de olhar para o outro. Olhar para o outro no sentido de, tem um sofrimento ali. Aquela dor não me pertence, mas de alguma forma eu posso dizer alguma coisa. Claro, com que, certeza. Né, pode direcionar, pode ajudar aquela pessoa a refletir sobre a sua dor, porque eu também reflito sobre as minhas. Quando eu ouço outras pessoas, eu reflito sobre as minhas. Eu permito que faça parte da minha solução outras ideias, outras filosofias. Claro, tá aberto a isso. E esse é um dos caminhos que me trouxe para a psicanálise, para as terapias. Legal. Né? De mostrar que eu também posso auxiliar. Né? Sem misturar as linhas ali, a questão terapêutica, científica e religiosa, mas a filosofia, né, o amálgama que eu trago disso tudo, eu tenho certeza e já provei isso, que consigo passar para frente muito forte, isso é muito forte. Olha que legal, muito, né? Forte, te ouvindo falar, Edu, me trouxe até uma lembrança da época da graduação, que é assim, todo bom psicanalista, ele passa anos fazendo análises, né? E tu parece que tu tem isso instintivamente ao longo da tua vida, fazendo essa análise sobre a tua própria vida, trazendo muito conhecimento, né? Então é muito bacana porque já está na tua essência, já está no teu instinto natural. Isso, eu procurei usar as ferramentas que eu fui descobrindo em mim, né? Eu tenho isso aqui, então eu vou com os problemas, com as dificuldades, com os conflitos que vão surgir, que surgiram, mas eu quero dar conta disso. Eu gosto de pensar dessa forma, de agir dessa forma, né? E estou apostando estou apostando bastante nisso. Perfeito. Uma pergunta aqui, posso fazer, Simone? Que é o seguinte, deixa eu até colocar aqui na minha câmera. Né? Eu falei aqui com o pessoal, já dei um oizinho aqui. A gente vai caminhando para o final, né? A gente está caminhando aqui para a finalização do nosso podcast aqui hoje, tá, pessoal? Então, vou fazer uma última pergunta e a Simone também fará talvez aqui uma última pergunta, tá? E vai ser bem simples, né? Que são as questões atuais. Hoje, você faz parte aqui do projeto Despertadores de Consciência. Você trabalha como fotógrafo, faz alguns trabalhos como fotógrafo
Psicanálise, você já trabalha com ela? Você trabalha em o que mais? Só para que as pessoas saibam aqui o que o Eduardo faz hoje para ajudar as pessoas em todas as questões aqui, que ele faz um monte de coisa. E, né, um cara que é descolado, ele faz bastante coisa. No que o Eduardo hoje ajuda as pessoas? Olha, atualmente, sim. Né? Estava atuando de forma consultiva, né, como psicanalista, agora com atendimentos. Muito bom. Tenho junto com a minha esposa o centro Espaço Treinamente, que é onde a gente atende crianças com dificuldades de aprendizagem. Então é um estudo de caso muito interessante, porque a gente conhece lá na raiz, né, a problemática que eu tive quando eu era pequeno, e como muitas pessoas tiveram, cara, né? Bacana. E a gente tem ajudado bastante crianças, né? Imagino, várias famílias. Várias famílias, né? Porque é um problema que se estende, né? A família precisa se unir, né? Para dar conta disso e ajustar isso de alguma forma, regular isso para que todo mundo possa conviver, né? E viver melhor. Então é muito gratificante assim ver a forma como as famílias entram lá e como elas finalizam a terapia. Poxa, né? Que massa, esse transformador demais. Então, entre outras atividades, essas são as principais. Perfeito. A fotografia também, quando precisarem, se alguém precisar aqui, é só contratar também para interiores. Isso. Especialidade do Eduardo. Perfeito. E a minha pergunta final é: qual a tua mensagem nesse nosso programa dos Despertadores de Consciência? Que mensagem final tu gostaria de deixar para os nossos espectadores? A mensagem seria talvez uma dica. Qualquer dúvida, qualquer dor que a gente tenha, qualquer conflito que a gente possa ter, qualquer dificuldade, primeiro de tudo silencia, vai lá na profundidade do teu ser, reconhece quem é aquela pessoa no espelho, quem é que está sentindo aquela dor, quem é que está por trás daqueles olhos, porque na maioria das vezes, se não todas as vezes, a solução para a problemática da vida, ela parte inicialmente de nós, ela parte da forma como eu recebo a vida, porque eu não posso dar um único passo para frente na evolução do meu ser se eu não reconhecer o meu momento atual, se eu não reconhecer quem sou eu de fato lá dentro, né? Qual é a minha dificuldade e lá no meu silêncio, como que eu posso resolver ela para talvez externalizar essa minha dor para minha companheira, para meu companheiro, para minha família, como que eu vou reagir no meu trabalho, né, com aquela coisa que está me machucando, né? Como que eu vou reagir para a vida sabendo agora quem eu sou, de fato, né? E quem eu sou está sempre em evolução, né? Então esse exercício de olhar no espelho, de se olhar e se perguntar, ele precisa ser diário. Perfeito. Ele precisa ser diário. Então a mensagem é essa: reconheça-se, reconheça-se e viva. Perfeito. E busque ajuda, né? Para isso que tá sempre aqui buscar ajuda, nosso né? projeto As terapias. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de falar. A gente está à disposição pelas redes sociais. Os contatos estão por aqui, depois, né? Todos eles. É sempre um grande prazer falar e participar, né, da evolução. Eu agradeço muito. Muito obrigado, Eduardo, ao Mac, e a quem nos assistiu, e para aqueles que fizeram sentido esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, compartilhem com seus amigos, divulguem, deem likes, porque a gente está começando um projeto muito grandioso aí de ajudar muitas pessoas. Muito obrigada. Perfeito. Gente, então é isso. O Eduardo aqui deixou um pouquinho da sua história, não acabou por aqui, tá? Vem muito mais, entrevista com novas pessoas, Eduardo, Simone, vamos pegar pessoas aqui, profissionais de diversas áreas, para contar um pouquinho das suas histórias, talvez, e bem provável, essas histórias aí se assemelhem muito com a sua vida, com quem você é, comigo, com a vida do Eduardo, com a da Simone, e é isso que a gente vai trazer aqui, verdade. Não vamos contar histórias apenas por contar, mas que essas histórias os ajude de alguma forma. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado de coração e até a próxima.